Olá! Neste vídeo eu vou fazer uma demonstração de um novo recurso do Power BI disponível para o Office 365 Online. Trata-se de um recurso de Business Analytics que permite que você faça forecast baseado em dados históricos. Então, a ideia por trás disso é usar probabilidade e estatística para conseguir não apenas olhar para o passado para tomada de decisão, mas agregar informação às análises, olhando para frente e tentando obter o que vai acontecer no futuro. Então é baseado nisso que foi desenvolvido esse recurso de Analytics. Bom, para isso vamos fazer um relatório simples e publicar esse relatório lá no Office 365 Online e fazer essa análise do novo recurso. Vamos lá. Criar um relatório aqui. É um relatório de produtos, de venda de produtos. Então, para isso, vamos primeiramente criar um relatório que tenha a lista de produtos. Vamos ordenar essa lista pelos produtos mais vendidos. Então, temos aqui uma lista com os produtos mais vendidos. Vamos fazer aqui um outro gráfico que é um gráfico de vendas anuais. Gráfico de venda anual. Vou colocar ele no formato de barra. Vamos criar um outro gráfico de venda por categoria de produto. Então é importante saber quais são as categorias que estão dando mais resultado. Logo abaixo, vamos criar um relatório que mostra o desempenho das vendas ao longo do tempo. E é esse relatório que a gente vai usar como base para fazer a previsão. A gente vai usar o tipo de relatório linha. O forecast ele funciona apenas para esse tipo de relatório, onde você utiliza no eixo X a escala de tempo, e o relatório seja do tipo linha. Bom, vamos fazer esse relatório aqui só, esse dashboard. Uma vez pronto, nós podemos publicar ele, colocar alguns filtros de ano, de mês aqui para ajudar na hora de fazer a análise. Então, uma vez pronto, a gente consegue publicar ele no Office 365 Online. Então, vamos salvar. Relatório salvo. Vamos para a página do Office 365. Acessamos o Power BI, a página do Power BI. E fazemos a inclusão desse arquivo com o nosso dashboard. Vamos aguardar alguns instantes até que carregue todos os dados. Veja que a partir de agora já aparece a nova versão do nosso dashboard aqui na página do Power BI. O que a gente vai fazer é clicar em Enable. Veja que já tem aqui um print do relatório mesmo antes de abri-lo. Então o que a gente pode fazer agora é clicar sobre ele e carregar o Power BI no navegador para explorar o dashboard que nós fizemos. Então, até então, esse é o modelo tradicional de BI, onde a gente consegue montar os dashboards, olhar o resultado do passado e tentar tirar algumas conclusões. Mas, com recursos de Analytics, você consegue usar toda essa massa de dados e tentar prever, com uma certa margem de erro, prever o que pode acontecer no futuro. Então, vamos lá. Por exemplo, vamos pegar as vendas realizadas em 2007. Vendas realizadas em 2007.
desde de janeiro até o final do ano. Então a gente vê uma tendência de crescimento nas vendas e o produto mais vendido é essa mountain bike, 431 mil. Vamos fazer um filtro baseado, por exemplo, no último trimestre. Então temos aqui o último trimestre. O trimestre que teve o melhor desempenho foi o de dezembro, né? O mês de dezembro, o mês que teve melhor desempenho, o mês de dezembro. Então vamos ver aqui o mês de dezembro. Vamos fazer o filtro de ano, né? Que é o ano de 2007. Então o que a gente tem aqui é dezembro de 2007 para nossa análise. Vamos ver qual o produto que foi mais vendido. A bicicleta mais vendida foi essa, a Mountain 200. A categoria que teve melhor desempenho foi a de bike. E essa é a sazonalidade das vendas em dezembro. Bom, vamos lá. Então, até então, isso é a análise tradicional. Como fazer um forecast baseado nesses dados? Para isso, você precisa no Power BI, clicar aqui nesse ícone para trazer esse relatório para o HTML5. Esse recurso, por enquanto, só está funcionando se você deixar o relatório rodando sobre HTML5. Então, clicando aqui, agora a gente tem um novo layout, né? Eu preciso até refazer os filtros aqui, porque a gente mudou o formato. Vou selecionar dezembro do ano de 2007. Temos aqui dezembro do ano de 2007. Aqui nesse link do lado de filtros, você tem análises. Nesse análises, você vai clicar nesse item e vai escolher o gráfico que possui linhas. E nesse gráfico vai aparecer esse ponto. Esse ponto permite que você arraste para a direita e veja qual é a previsão sugerida baseada nos dados históricos. Então, se a gente traz um pouco para o lado direito, a gente consegue ver que, de acordo com os algoritmos de estatísticas e probabilidade, ele demonstra uma pequena queda logo no início do ano seguinte, no início de janeiro. Depois uma retomada e outra queda. Então essa é uma previsão, um forecasting feito com base nos dados históricos. Além disso, é possível você trazer esse ponto para dentro dos dados históricos e ver o que o algoritmo iria sugerir, né? Ou seja, testar qual é a credibilidade que esse algoritmo tem. Então, se ele estivesse rodando sobre os dados históricos que aparecem antes de 22 de dezembro, ele daria essa sugestão de subida e queda. Porém, os dados reais que a gente tem nessa fatia de teste demonstraram realmente que teve uma pequena queda. Aqui a queda foi um pouco maior, mas teve uma pequena queda sugerida. Teve uma alta forte, aqui teve uma alta forte. Então, esse início ele não é totalmente, não é 100%, mas ele teve fez uma análise muito próxima do que aconteceu. Aqui também, uma queda que aconteceu e o algoritmo sugeriu uma queda maior. Bom, isso aqui serve para você validar o quanto que essa análise probabilística está fiel aos dados históricos. E aqui, puxando para a direita, ou seja, abrindo essa janela para o futuro, ele demonstra uma evolução preditiva. Outra coisa que é possível fazer aqui é tirar da sua análise períodos que comprometem essa análise estatística futura. Por exemplo, se você disser que nesta data, dia 9 de dezembro, que teve a maior queda de todos os tempos, foi por causa de um problema de um servidor, e isso normalmente não acontece nas vendas feitas online. Isso é muito raro de acontecer, e por coincidência aconteceu em dezembro, nessa data. Você quiser tirar esse ponto
da sua análise para fazer com que ela fique um pouco mais real, para que ela não contamine sua análise preditiva, você pode clicar nesse ponto, arrastar até onde você acha que é o que deveria ter acontecido, aguardar a atualização e toda a sua análise sofre o impacto dessa mudança. Então você consegue ir ajustando os pontos fora da curva. Por exemplo, aqui poderia ter sido uma promoção, que não acontece normalmente. Então se não tivesse a promoção, você estaria aos níveis de venda de 60 mil. Isso gera um impacto na análise futura. Então, com a análise preditiva, você tem todas essas condições de fazer os ajustes necessários. Além de você poder definir margens de erro. Então, você tem aqui a margem de erro futura. 1 sigma, 2 sigma, 3 sigma. Então, 1 sigma representa um desvio padrão de 68%. Então, existe a probabilidade de que em 68% das vezes esteja dentro desse desvio padrão. Então, você consegue ver as diferenças de máximo e mínimo que podem acontecer. Então, você tem um sigma, 2 sigmas, 3 sigmas. Então, veja, no 3 sigmas temos 99% de chance de acerto, mas também a variação é muito grande. Então, fica complicado você saber exatamente qual vai ser o intervalo real usando 3 sigma, mas pelo menos com 99% de chance não vai ter nessa data onde eu estou apontando o mouse, não vai chegar ao nível de 80 mil, por exemplo. Então, usando 3 sigma tem quase certeza disso. 2 sigma já reduz um pouco a margem de erro, 1 sigma 68%, uma margem de erro menor ainda. Então, esse é o recurso de análise preditiva, é um recurso novo do Power BI, disponível apenas para a versão online nesse momento. Bom, eu espero que esse vídeo tenha esclarecido como funciona essa ferramenta e que essas análises possam ser úteis para o dia a dia de vocês. Muito obrigado.